Fala, futuros oficiais da PM do Estado de São Paulo. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 23ª aula da playlist rumo à Academia do Barro Branco. Nessa aula, eu termino a correção da prova que ocorreu em 2024. Estarei corrigindo as questões 55 e 56 dessa prova. Beleza, galera? Uma outra coisa que eu sempre peço, pessoal, que dê um like aí no nosso vídeo para dar uma força para o crescimento do canal do tio Carlinhos, beleza? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 23, tá? Encerrando aí a correção da prova de 2024. Questão 55. Seja P de x igual a 3x² mais mx mais n. Com m e n pertencentes a reais, um polinômio divisível por x mais 5. Então, o que quer dizer isso? Que se ele é divisível por x mais 5, ao dividir P de x por x mais 5, o resto tem que dar zero. Beleza? Sabendo que o resto da divisão de P de x por x menos 1 é igual ao resto da divisão de P de x por x mais 2. A diferença m menos n é igual a... Então, olha, nós temos que descobrir os valores de m menos n. Gente, como está falando em resto da divisão por binômios do primeiro grau, ou seja, por polinômios do primeiro grau, olha bem, eu vou dividir o p de x por x mais 5, depois o p de x por x menos 1, vou dividir o p de x por x mais 2. Então, como esses polinômios, que são os divisores, são de primeiro grau, nós vamos estar trabalhando aí com o teorema do resto. Tá? É o chamado teorema do resto. Então, vamos aqui a primeira informação. Está dizendo que o p de x é divisível por x mais 5. Então, ao dividir aqui o p de x por x mais 5, o resto da divisão aqui, gente, tem que dar zero. Tá? Então, estamos igualando aqui o resto da divisão a zero, porque eu quero que seja divisível. Então, o que diz o teorema do resto? Para descobrir o resto da divisão por um polinômio, né, sendo dividido por um polinômio de primeiro grau. Para descobrir o resto da divisão, nós achamos a raiz do divisor. Quem que é a raiz do divisor? Né? O divisor é o x mais 5, igual a zero. Então, daqui eu acho a raiz do divisor, então vai dar x igual a menos 5. O resto da divisão é o p de menos 5, ou seja, é o valor numérico da raiz do divisor no dividendo. Ó. Então, o resto aqui, ó, vou usar um R de resto, é igual ao p de menos 5. Eu pego a raiz do divisor e substituo no dividendo. Aí me dá o valor do resto. Tá? Ou seja, aqui o resto terá que ser igual a zero. Então, P de menos 5 igual a zero. Então, nós vamos substituir o menos 5 no lugar do x, no P de x, e vamos igualar a zero. Aqui nós vamos observar que vai nos dar uma equação com as incógnitas m e n. Então, substituindo menos 5 em P de x. No lugar do x vai dar 3, que multiplica menos 5 ao quadrado, mais n vezes menos 5, mais n. Isto eu vou igualar a zero, tá? Atenção, gente, que eu já vou finalizar. Olha. O menos 5 vezes m dá menos 5m, mais n, tá? Igual. Olha, atenção, menos 5 ao quadrado dá mais 25, multiplicado por 3 dá 75. Tá somando, passo para a direita da igualdade, subtraindo, então dá menos 75, beleza? Então vamos deixar anotada essa primeira equação aqui, ó. Bem, galera, deixar anotadinho aqui então essa primeira equação. Depois nós vamos utilizar ela aqui, tá?
Ok? Vamos lá. O que está dizendo? Que o resto da divisão de P de x por x menos 1 é igual ao resto da divisão de P de x por x mais 2. Então, ó, ao dividir o P de x por x menos 1, vai me dar um resto aqui, tá? Um resto R. Vou chamar esse resto aqui de R1, tá? O resto da divisão de P de x por x menos 1 é igual ao resto da divisão de P de x por quem? Por x mais 2. Também, ó, vai dar o mesmo resto. Então, ao dividir o P de x por x mais 2, vai dar o mesmo resto. Então, daqui também vai dar o resto R1. Ó. Então, o que diz o teorema do resto? Eu acho a raiz do divisor. Então, x menos 1 igual a 0. X igual a 1. Eu pego a raiz do divisor e substituo no dividendo, me dá o valor do resto. Tá? Então, o R1 é igual, pego aqui a raiz do divisor, que eu acabei de achar que é 1, substituo no dividendo, me dá o valor do resto. Então, o R1 será igual ao P de 1. Bem, ao dividir por x mais 2, então vamos lá, teorema do resto. Acho a raiz do divisor, x mais 2 igual a 0, x igual a menos 2. Então, o R1 aqui também, porque é o mesmo resto, né? Que diz o enunciado, é o P de menos 2. Então, o P de 1 será igual ao P de menos 2, galera, porque vão ter os mesmos restos, tá? Então, vamos substituir o menos 1 lá no P de x, no lugar do x. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais m vezes menos 1, mais n, igual P de menos 2. Vamos lá. 3 vezes menos 2 ao quadrado. Aqui não é menos 1, é 1, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. Não é menos 1, é 1. Opa. P de 1. Arrumar aqui direitinho, tá? Mais m vezes menos 2, mais n. Os dois restos têm que ser iguais. Bem, à esquerda aqui, ó. O 1 ao quadrado dá 1 vezes 3 dá 3. M vezes 1 dá m mais n. Então, vai dar 3 mais m mais n. A direita da igualdade, olha, atenção. Menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 3 dá 12. 12. M vezes menos 2, menos 2m, mais n. Ok? Olha, o n vai cancelar, galera. Mais n, passo para o outro lado, menos n cancelou. Este menos 2m, passo para a esquerda da igualdade, vai somar com m. Então, vai ficar 2m mais m, dá 3m. Ok? Vai dar 3m. O 3 está somando à esquerda, passa subtraindo 12 à direita. Então, vai dar 3m igual a 9. Ok? Então, daqui, o 3 está multiplicando. Passa a dividir, tá? O m vai me dar igual a 3. Encontrado o valor do m, galera, nós vamos determinar o valor do n. Substituir lá na primeira equação, ó. Aqui, ó. Tá aqui então, galera, a primeira equação lá, ó. Menos 5m mais n menos 75, né? Então, nós encontramos o m aqui, que é 3. Eu vou ter menos 5 vezes 3 mais n igual a
menos 75, correto? Olha, o menos 5 vezes 3 dá menos 15, passo para o outro lado, mais 15. Então, menos 75 mais 15, o n vai dar menos 60, ok? Agora nós vamos finalizar aqui, ó, m menos n, ó. M menos n. Quanto que vale o n? 3. Menos o n, menos 60. Menos 60, galera, dá mais 60. Então, m menos n igual a 63. Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então, era um exercício envolvendo polinômios, tá? Né? E o teorema do resto de um polinômio. Beleza, galera? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Questão 56. Um grupo é formado por 60 turistas, entre homens, mulheres e crianças. O número de crianças no grupo é 1 a mais do que o quádruplo do número de mulheres. Sabendo que nesse grupo há menos do que 7 homens, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens é igual a... Olha, gente, eu vou indicar homens por H maiúsculo, tá? Mulheres por M e crianças por C, beleza? Então, se eu somar o total de pessoas, ó, homens, que é o H, mais a quantidade de mulheres, que é o M, mais a quantidade de crianças, que é o C, isso tem que me dar 60, que é o total de turistas. Agora está dizendo o seguinte, que o número de crianças é 1 a mais, então crianças, número de crianças é 1 a mais que o quádruplo é 4 vezes, tá? O número de mulheres, então 1 mais 4m, beleza? E foi passado que no grupo há menos de 7 homens. Então a quantidade de homens aqui, olha, eu vou deixar anotado aqui do lado, quantidade de homens é menor que 7, então H menor que 7. Então, a quantidade de homens, essa quantidade ou ela será igual a 1, ou essa quantidade será igual a 2, ou essa quantidade será igual a 3, ou essa quantidade será igual a 4, ou essa quantidade de homens será igual a 5 ou igual a 6. Eu não sei, é menor que 7. E outra coisa, a quantidade tem que ser número inteiro, quantidade de pessoas. Não existe uma pessoa e meia, correto? Bem, nós só temos essas duas equações aqui, ó, por enquanto. Eu vou substituir aqui a segunda equação na primeira, tá? Então, no lugar aqui do C, que é a quantidade de crianças, ok? Eu vou colocar 1 mais 4m. E vamos ver o que vai acontecer aqui, olha. Vai ficar H mais M. No lugar das crianças, eu vou pôr 1 mais 4m. Correto? Isso igual a 60. Então, daqui eu vou tirar que H mais 5m, por que 5m? M mais 4m. O 1 está somando, passa subtraindo, igual a 59. Tudo bem? Tá? Bem, daqui eu vou tirar o quantidade de mulheres em função da quantidade de homens, tá? Por quê? Porque eu não sei ali a quantidade de homens. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 ou pode ser 6. Então, vamos isolar aqui as mulheres. 5m igual a 59 menos H. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, M, quantidade de mulheres, terá que ser igual a 59 menos H dividido por 5. Gente, preste atenção. Se eu estou aqui dividindo por 5 e quantidade de mulheres tem que ser um número inteiro, tá? A divisão, então, de 59 menos H
por 5 tem que me dar uma quantidade inteira. Então, eu vou ter que verificar quais desses H aqui, quais dessas quantidades, que a hora que eu fizer a divisão, me dá um valor inteiro. Porque se não der um valor inteiro, não serve para a gente. Por quê? Porque eu não tenho quantidade de pessoas, tem que ser uma quantidade inteira de pessoas. Então, observa bem. Se eu usar, no lugar dos homens, se eu usar 1, eu vou ficar 59 menos 1, dá 58 dividido por 5. Não serve, porque 58 dividido por 5 não dá a quantidade inteira. Se eu pegar o 2, substituir aqui no lugar do H, também vai dar 57 dividido por 5. Não serve. Se eu usar o 3, vai dar 56, não, 59 menos 3, dá 56 por 5, não dá divisão exata. Vou usar o 4 para a quantidade de homens. Opa, deu aqui, ó, 59 menos 4. Então, a quantidade de homens, gente, vai ter que ser 4. Para a quantidade de mulheres, dá um número inteiro aí. Então, H igual a 4, eu vou ter 59 menos 4, dá 55. 55 dividido por 5, aí, me dá 11, ela. Então, vai me dar uma quantidade inteira de mulheres. Observa que se eu usar o 5, não dá. Porque a hora que eu subtrair 59 menos 5, dá 54. 54 não dá divisão exata por 5. E o 6 também. 59 menos 6 dá 53 por 5, não dá quantidade inteira de pessoas. Então, não pode. Então, o meu H vai ter que ser o 4. Beleza? Agora, o que o exercício pede? A diferença entre o número de mulheres, então, mulheres menos homens. Tá? Então, a quantidade de mulheres são 11, menos a quantidade de homens, que é 4, que vai ter que ser 4. Essa diferença vai dar 7, resposta alternativa E de excelente, tá? Então, era um exercício envolvendo o sistema, e em cima desse sistema nós tivemos que fazer uma análise para ver qual valor se encaixava ali. Show, galerinha? Então, tá aí, ó. Aqui eu encerro a correção da nossa prova de 2024, espero que vocês tenham gostado, e não esqueça, galera, de dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos, beleza? Tá? Dúvidas? Deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? E se inscreva aí no canal para ter notificações de novas aulas. Valeu, galerinha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!